Acontece, é o famoso quem sabe faz ao vivo, né? Com a equipe técnica dessa, rapaz, não tem problema. Voltamos. Voltamos. Boa noite a todos mais uma vez, que a paz de Jesus esteja conosco. É bacana essas paradas, porque normalmente quando eu começo a falar, eu entro com que a paz de Jesus esteja conosco. Eu não fiz isso, eu comecei falando. Eu acho que isso aí serviu para lembrar que se não fosse o mestre, não fosse, né, a espiritualidade, meu mentor espiritual, eu não estaria aqui. Se não fosse a espiritualidade, na verdade, nós não seríamos nada. Se não fosse Deus, não seríamos nada. Então, mais uma vez, boa noite a vocês. A gente estava brincando no início aqui da oportunidade de estar aqui, né, porque a nossa irmã fez uma brincadeirinha, porque temos companheiros novos aqui pela primeira vez no SEAB. Ela falou, olha a responsabilidade, sim, é muita responsabilidade. Não minha por trazer alguma coisa diferente ou fazer a diferença para os irmãos aqui presentes, né? Sejam os mais novos ou os mais antigos, os que aqui já frequentam há algum tempo, conhecem a doutrina, né? Talvez até os visitantes também conheçam a doutrina espírita, mas a responsabilidade que eu tenho para comigo mesmo de apesar, que aí realmente, né, a gente, nossa própria irmã aqui apresentando, iniciando a reunião, não deixamos de ser vitrine, né? Deixamos de ser vidraça. Mas nem necessariamente para os que estão aí do outro lado. Para a nossa própria consciência. Para a lei. Porque a gente que está falando aqui, mas vocês que estão sentados aí, estudando a doutrina, iniciando, e até no processo educativo, espiritual, moral e material também, porque no geral todos os presentes são adultos, já formaram outros indivíduos, né? Já educaram, se não na profissão, no papel ou profissão de pai, de mãe, de educador, de evangelizador, de avô, de avó, de tio, de adulto. Então todos nós temos sim a responsabilidade por nos esforçar o máximo que pudermos para atrelar, alinhar ali, né? O que a gente estuda, o que a gente defende em termos de ideais, de conceitos, a nossa vida, a nossa prática, a nossa rotina, o nosso cotidiano. E quando quando me propuseram, deu um branco aqui agora, quando a Giovana, isso, deu um branco, gente, só vi o nome do Gilvan aqui, e era tão difícil o nome dela, assim, diferente do dele, assim, que quando a Giovana me perguntou, Jonas, qual o tema do papo, eu trapacei comigo mesmo porque eu trouxe o mesmo tema que falei recentemente na União Espírita Humberto de Campos, vale a pena a propaganda. Eu frequento a União Espírita Humberto de Campos, que fica em Rocha Miranda, né, Rua das Ametistas, 178, e a gente tem até um reforço ali da Isabel, que veio me apoiar aqui também, a gente se conhece de lá, porque é um assunto que tem me tocado bastante, acho que tem muito a ver com a realidade nossa, de espírito imortal, que experimenta, né, que está vivenciando a experiência humana, que eu normalmente, assim, eu sou um fã de carteirinha do capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre bem-aventurados aflitos. Então eu estou o tempo inteiro me debatendo com esse tema, e aí recentemente falei lá no Humberto de Campos sobre o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e eu trapacei duplamente, porque na última vez que eu vim falar aqui, eu dei uma olhada no YouTube de vocês, para dar uma olhada nos temas que eu tinha trabalhado, para não me repetir. Eu gosto muito, às vezes, das mesmas coisas. E aí eu acabo naturalmente querendo falar sobre um determinado assunto, e aí eu tive que olhar antes para ver, será que eu já não falei sobre isso? E sim, eu falei sobre o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, mas numa primeira parte ali sobre aquele que se eleva será rebaixado. O tema de hoje tem total relação porque está dentro do mesmo capítulo, mas eu vou tentar debruçar um pouco mais especificamente sobre essas qualidades do ser. E aí vocês podem ter certeza que eu teria todas as condições possíveis e inimagináveis se tiver uma autorreflexão, uma autoavaliação, um autoconhecimento, para falar de orgulho, né? Vocês nem me conhecem direito, mas devem imaginar, sim, é possível que ele consiga falar muito bem de orgulho. Por que será, né, meus irmãos? Mas quando a gente fala sobre humildade, não tendo eu isso ainda intrínseco na minha essência,
eu vou apelar firmemente para o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente tem grandes símbolos, grandes exemplos de humildade, né? Mas eu não preciso ficar olhando ao meu redor, ou historicamente, se eu procurar lá no Google, personagens ou grandes exemplos para falar de orgulho. Por que será? Por que será? Porque essa relação, essa dualidade entre orgulho e humildade, humildade e orgulho, porque de repente, no próprio Evangelho, a palavra orgulho vem antes de humildade? Por que será que esse sentimento ou característica, ele vem antes antes do outro? Qual a relação entre eles? Eles são opostos. Eu imagino que vocês concordem comigo, porque se não concordarem também, fiquem à vontade para opinar, que afinal de contas eu vim conversar. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, esse tema, orgulho e humildade, está dentro de instruções dos Espíritos, e eu acho fenomenal, e é muito bacana retornar na leitura desses pontos do Evangelho, porque cada vez que eu leio uma lição do Evangelho, eu descubro uma coisa diferente. É impressionante, até porque eu não tenho a capacidade de decorar absolutamente tudo. A intenção nem é decorar, né? Mas eu não tenho a capacidade de memorizar todos um texto, né? Então, a cada leitura que eu faço, seja para um estudo pontual, ou uma reflexão, ou um bate-papo desse, eu fico impressionado de como às vezes, no detalhe, as coisas elas vão se alinhando e os espíritos eles vêm trazendo os esclarecimentos assim fabulosos. Tanto é que essa parte de instruções dos espíritos é depois daquela parte, o período das passagens evangélicas, que não são exclusivas do livro dos espíritos. Olha a minha mancada, falei para você que eu ia cronometrar, né? Eu já devo ter falado quase 10 minutos e agora que eu marquei o cronômetro. Por sorte você tinha me dado mais ou menos uma referência ali. Eu sempre me distraio. O bacana das instruções dos Espíritos é essa, dentro da estrutura. Para aqueles que conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão entender o que eu estou falando. E para quem não conhece, no Google mesmo, procura ali o Evangelho, se não tiver em casa, ou um amigo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o PDF, vocês vão conseguir baixar o livro, assim como todas as outras obras da codificação, e vão ter isso no celular. Mas dentro dessa estrutura do Evangelho, vem as passagens evangélicas que estão em qualquer outra obra alinhada ao Novo Testamento. Se você pegar a Bíblia católica, no que diz respeito ao Novo Testamento, você vai ver as passagens evangélicas de Jesus. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, nada mais é do que isso. Um livro que traz ali a vida e obra de Cristo, contada pelos evangelistas, sob a ótica, a luz da doutrina espírita. Faz esse link ali, essa mensagem. E tem um plus, que traz ali comunicações, né? Diferente do livro dos Espíritos de perguntas e respostas, traz ali determinados apontamentos de Kardec, dos estudos realizados, e mensagens, né, psicografadas ou ditadas pelos Espíritos. E a gente ainda tem esse plus aí de, poxa, depois de pegar aquela passagem e dissecar um determinado ponto, nesse caso do capítulo 7, a bem-aventurança aos pobres de espírito, tem um final ali, e no geral nos capítulos isso acontece, de instruções dos espíritos. De espíritos mais evoluídos, né? Porque a gente está falando de instruções, não vai ser o Jonatas que no mundo espiritual se manifestaria para trazer uma comunicação no livro desse. Até tem espaço para isso também em outras obras, né? Mas eu não vou misturar muitas coisas. Em que eles trazem uma reflexão, né, um ponto de vista, ou eles dissecam um pouco mais aquela reflexão sobre um determinado tema alinhado à vida e obra de Jesus, que não viveu e obrou-se, assim eu posso brincar no verbo, aleatoriamente. Toda e qualquer situação vivida pelo Cristo, naqueles 3 anos dele de pregação, foi oportunidade de ensinar alguma coisa. E aí, por que eu estou falando que o que me agrada em descortinar coisas diferentes dentro de uma mesma lição já lida? Porque nessa parte de instruções dos Espíritos, orgulho e humildade, dividida ali nas lições 11 e 12, ela é dissecada, ela é trazida por 2 espíritos, Lacordaire e o segundo é o... Tinha posto aqui só um segundinho, gente. Pesquisa aqui, ó, Lacordaire e... Ô, Jonatas.
Estou vendo o arquivo errado. Não, está aqui, ó. Já tinha Adolfo, cardeal de Argel, não é isso? Bispo de Argel. Obrigado. Se quiser, aqui tem aqui. Não, eu tinha separado dois, mas esse físico sempre ajuda, né? A gente apela para a tecnologia. Brigadão. Tem aí o mármore ali para segurar, se voar. Show. Não, aqui. Perfeito. Lacordaire e Adolfo, bispo de Argel. Não tenho aqui a intenção de dissecar, eu não tenho nem a intenção nem a capacidade de dissecar totalmente essas duas lições que falam sobre o orgulho e a humildade. Muito provavelmente, pelo horário, eu vou ficar mais concentrado na mensagem de Lacordaire, porque é o que mais me toca, mas depois eu recomendo a vocês que peguem e leiam também a outra parte de Adolfo, bispo de Argel, que diz o seguinte, começa assim, ele primeiro começa quase com uma saudação, que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos, e por aí vai, mas não demora muito, no segundo parágrafo, ele já traz uma lição de humildade, quando ele começa assim, e eu nunca, até a último bate-papo na Alberto de Campos, eu nunca tinha visto essa lição desse jeito. Na própria fala do Espírito, ele já dá uma lição, um ensinamento sobre humildade. Ele começa assim, aos pobres de espírito que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Aos pobres de espírito que outrora habitaram a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Ele estava falando de quem? Dele mesmo e do Adolfo. Nessa parte de instruções dos espíritos. Estava Lacordaire, um espírito mais evoluído, né? mais inspirado, com mais conhecimento, já no mundo espiritual, trazendo, dentro de instruções dos espíritos, uma mensagem reforçando os conceitos orgulho e humildade. E ele já começa assim. E aí continua. Bendito seja ele pela graça que nos concede a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Então ele estava falando com humildade de que em outro momento, pobre de espírito, ele era, e que está tendo a oportunidade de nos auxiliar com a mensagem que ele está trazendo. E aí, de reforço aqui, bendito seja ele, está falando de Deus, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. E em sequência, que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Desculpem se eu estou lendo por demais, mas eu não teria condições de reproduzir o que Lacordaire pede, no momento que traz a comunicação, a esferas superiores a ele, para como um espírito que em outras existências, pobre de espírito foi, pelas suas imperfeições, e que ainda não se considera, e é muito curioso, porque os seres mais evoluídos, eles não são vaidosos, eles não se consideram a última bolacha do pacote. Então eles sempre buscam recurso no alto. Eles sempre reconhecem as suas capacidades. Eles reconhecem, talvez nesse caso não as suas imperfeições, mas ele aqui coloca pra gente, ele se despe de todo e qualquer orgulho ou vaidade e se coloca em condição humilde de receber toda a ajuda possível para passar um conhecimento, uma experiência, uma lição de vida. Eu já tinha lido algumas vezes essa preparação nessa lição, e fiquei lá nos conceitos, orgulho, humildade, e aí pego os exemplos, e eu não tinha me tocado que o mensageiro dessa lição dá um exemplo real do que é humildade, da não autossuficiência. E aí por isso eu brinquei com vocês lá atrás falando, para falar de orgulho, eu acho que dá para falar, se eu tiver autoconhecimento, se eu tiver autorreflexão, se eu olhar um pouco mais para mim mesmo. Recomendação essa que Santo Agostinho há tantos anos fazia. Porque se a gente pega a pergunta 919 do Livro dos Espíritos,
eu não vou conseguir, provavelmente, dissecar ela aqui certinho, mas era mais ou menos... Kardec perguntava, na pergunta 919 ali, como a gente poderia melhorar, como errar menos, né? Como fazer diferença na nossa própria existência, porque a gente erra demais, a gente escorrega demais. Nada diferente do que, se a gente analisar um pouquinho, a gente, de repente, se depare. E aí, quem responde a Kardec no Livro dos Espíritos, nesse item, é Santo Agostinho, que foi padre. E é legal que Santo Agostinho começa assim: quando encarnado ele estava, eu tinha um hábito, e ele faz essa recomendação pra gente. E vamos analisar aqui, gente, isso não é uma coisa possível da gente fazer. E Santo Agostinho diz: quando eu vivia, eu tinha por hábito, ao me reservar, ele estava falando o quê? O momento dele não é de solidão, né? Mas não nem isolamento, no momento que ele ia dormir, por exemplo, eu vou descansar, vou dormir. Eu, no meu canto ali, no meu quarto, eu me posicionava, eu nem deitava para... Eu acho que aí ele já começa a falar assim: o que acontece se a gente está muito cansado, chega em casa, tarde da noite e deita? A gente ora? Desmaia. Parabéns para aqueles que conseguem, mas às vezes acontece, a gente desmaia. Então ele vai falando assim, e é tão curioso como a gente vê o lado humano de um espírito que já caminhou, mas que lembra como era, até para essa aproximação com a gente, contextualiza para a gente como é que se faz. E ele diz: eu tinha por hábito, ali no meu isolamento, fazer uma reflexão, analisar como foi o meu dia, né? Ao colocar a cabeça no travesseiro, eu ficava pensando como é que foi, como é que eu agi, como eu lidei com as pessoas, como é que foi a reação delas, como é que eu me comportei diante delas, sabe? O que ficou de bacana, o que eu acertei e o que eu não fiz de bacana, o que eu não fiz de bom. Santo Agostinho dizendo que quando encarnado fazia esse tipo de reflexão. Porque essa pergunta 919 está dentro de um capítulo chamado Conhece-te a ti mesmo. E ele falava sobre isso, que para a gente poder acertar ou fazer escolhas melhores, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se analisar, a gente precisa refletir sobre os nossos hábitos, sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, sobre como a gente fala, como a gente age, como a gente reage, como é que a gente influencia o ambiente em que a gente está. Aí Kardec, não satisfeito, na pergunta 919A, item A, pergunta: tá, mas como é que eu vou saber, mesmo fazendo essa reflexão, se eu errei, se eu não errei? Aí é com muita paciência que Santo Agostinho responde. E é que eu estou contextualizando, né? Estou simplificando a conversa deles, né? E Santo Agostinho responde: você sabe quando sente dor. Você sabe o que te desagrada, bem como sabe o que te agrada. Se alguém faz algo que te agrada, você gosta. Se alguém faz algo que te desagrada, você não gosta. Se você tem o entendimento de diferenciar o que é bom e o que é ruim para você, você tem condições de saber o que é bom e o que é ruim, que você faz, produz, gera para o outro e para o mundo onde você habita. Então, por isso a recomendação de Santo Agostinho lá atrás sobre o conhece a ti mesmo. E aí, parece que eu estou viajando, misturando as coisas, mas a autorreflexão, essa autoanálise e principalmente o autoconhecimento pode vir, me favorece se eu verdadeiramente debruçar sobre a minha persona, a minha existência, a minha vida, as minhas escolhas, a começar a trabalhar mais em prol de uma coisa em relação à outra. Porque lá atrás eu falei sobre essa oposição entre eles, essa relação, porque um vem antes do outro, porque ambos estão dentro do capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. A gente pensa em pobreza, né? Pobreza é um termo que a gente alinha, a gente liga a algo que é ruim, né? Aos olhos da matéria, aos olhos humanos, no mundo material que a gente vive. Mas não esquecendo que espíritos imortais nós somos, ninguém quer ser pobre. A gente passa uma existência inteira buscando, trabalhando, correndo atrás, almejando uma condição mais favorável. Mas por que será que não existem tantos ricos nesse mundo, materialmente falando? Por que será? Não estou aqui, gente, a conversa não é social, não é política, não é sociopolítica, não é econômica. A
A gente está fazendo uma reflexão dentro de uma casa espírita, falando de coisas que a gente precisa falar e refletir e pensar. Nunca esquecemos que vivemos num mundo material e sim, precisamos nos alimentar, precisamos vestir, precisamos de um teto, né, por onde morar. E isso, por isso, o sistema de eu tenho que estudar para me formar, para arrumar um trabalho, para poder trabalhar e no futuro me sustentar, constituir uma família e é um ciclo, né? É um processo. A gente super entende isso. Faz parte do jogo. Só que quando a gente entra nessa brincadeira, a gente esquece que é um espírito imortal que foi criado para evoluir. E que tudo que é referência nesse mundo material, e que a gente esquecendo que é mundo espiritual, que é um ser espiritual, acaba achando que é o todo, a gente se perde. Porque a gente passa muitas das vezes. E quando eu falo a gente, meus amigos, estou falando de uma forma geral, de uma forma genérica. Aos olhos do materialista, por exemplo, só isso existe. Só o trabalho, só o recurso, só a matéria. E esquece de todo o restante, que é verdadeiramente fundamental. E assim a gente se perde. A gente acaba incorrendo nessa seara ao orgulho, aos seus irmãos, à vaidade, ao egoísmo. Pô, Jonas, você está falando mal do materialista? Não estou falando mal do materialista, não vim aqui para falar mal de ninguém. Viu? É muita responsabilidade para mim falar mal de alguém. Seria muita responsabilidade para casa aqui também de me convidarem para vir aqui falar mal de alguém. Nada disso. A gente não tem, o espírita ou o espiritualista ou o religioso não tem que combater materialista. O que se deve combater é a ideia materialista. É o materialismo. Se a gente tivesse que combater alguma coisa, era o materialismo. E eu não estou pregando aqui para ninguém sair daqui e fazer e tocar fogo no que é da matéria. Nada disso. Eu tenho que combater o materialismo em mim. Porque o espírita, ou espiritualista, ou religioso, se esquece. E eu posso falar do espírita que eu conheço. E não é de nem de vocês. É de mim. E esquece que é um ser imortal vivenciando a experiência terrena num mundo de matéria. E aí acaba focando e priorizando outras coisas ao invés da reforma íntima. A única missão que cada um de nós tem... Vocês sabiam que vocês são missionários? Vocês já pensaram nisso? Já pensamos aqui? Que a gente gosta de dizer assim, missão é para Jesus. Missão é para Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. A gente sai da esfera espírita, porque tem um monte se a gente for listar. Vamos pensar, não, missão é para Gandhi. Missão, vamos para a linha católica, né? Missão é para Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce. Não, aquelas ali, realmente, elas viviam o amor, a caridade, a humildade. É para elas. A gente, não, meus irmãos. A gente não tem a obrigação, porque a gente não tem a capacidade, eu não estou diminuindo ninguém, estou falando de uma forma geral, porque nós somos seres habitantes do mundo de provas e expiações. Esse mundo é o mundo de provas e expiações. Por isso que eu gosto tanto do capítulo 5, que fala sobre bem-aventurança das aflições, porque o mundo de provas e expiações é um mundo ainda em que existe dificuldade, existe adversidade, existe problema. Ou não, eu sou um louco que cheguei aqui. Existe. Por quê? Porque ainda está dentro do nosso escopo passar por essas situações. Só que a doutrina espírita, ela é evolucionista, ela é progressista. Então todos nós, até porque somos imortais, evoluiremos. Todos nós um dia chegaremos à condição de Jesus. Todos nós chegaremos um dia à condição dos espíritos mais evoluídos possíveis. Agora, meus irmãos, a gente já chegou lá? Eu consigo lidar com as minhas situações, com as minhas dificuldades, nesse mundo, no meu dia a dia. Numa terça-feira em que eu tinha programado a responsabilidade de estar aqui para conversar no centro espírita, em que ao longo do meu dia diversas coisas aconteceram, e que eu fui lembrar praticamente que eu tinha que, João, você tem que se comportar principalmente hoje, no metrô voltando para minha casa depois do trabalho. Isso já era mais de 6 horas da noite. Eu passei o dia inteiro naquela agitação do dia, dos compromissos, das responsabilidades, esquecendo que eu sou um espírito mortal, esquecendo que eu sou espírita, esquecendo que eu vinha conversar aqui para falar sobre orgulho e humildade, porque a gente esquece
A gente não fica ali o tempo inteiro observando o nosso comportamento. Se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo observar o comportamento do outro. Eu não preciso nem prestar muita atenção, gente. Eu estou aqui, ó, lendo um negócio, ou no celular, conversando com a esposa, ou vendo uma notícia. Rolou uma fofoca ali dentro do metrô cheio, gente. Eu consigo... o quê? Rapaz, e aqui já começa, essa menina, sabe o que eu escutei aqui agora? Ou eu estou enganado, ou não é assim. Mas será que a gente se esforça porque tem que se esforçar? Será que a gente se esforça pela reforma íntima que tem que gerar em nós mesmos? Será que nós temos o compromisso pessoal e individual e intransferível de cuidar da minha própria evolução? Será, meus irmãos? Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa obrigação. A gente precisa refletir mais sobre o que a gente está fazendo da nossa existência. Nós não estamos, assim, a vida, a existência, né, humana, a reencarnação, não é uma corrida. A gente não está competindo com ninguém. Não é quem vai chegar na frente, quem vai chegar depois. Se a gente compete com alguém, é com a gente mesmo. É com a minha... É curioso, porque segundo alguns, e eu não discordo disso, apesar dos pesares, para aqueles que me conhecem um pouco mais, essa aqui é a melhor versão de mim mesmo, meu pai. Essa aqui é a melhor versão de mim mesmo, porque ela é de progresso. Então é um conforto, de certa forma, para eu entender que apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, eu já fui pior. Mas graças a Deus não existe involução, retrocesso. Então não vou regredir. É daqui para melhor. É daqui para mais. Mas o esforço ele tem que ser contínuo. Eu falei sobre a dificuldade que a gente tem de olhar para si, de avaliar, né? E a facilidade que a gente tem de olhar para o outro, porque é verdade. Estava conversando com uma colega de trabalho hoje, ela diz que ela é diagnosticada, eu acho que ela é diagnosticada com TDAH, que é a questão do déficit de atenção, né? E ela estava fazendo uma reflexão de vez em quando rola essas conversas. Ela estava falando, pô, eu adoraria dirigir, mas eu acho que é complicado. Aí eu já fiquei pensando, será que existe alguma, clinicamente falando, algum impedimento para alguém com TDAH dirigir? Eu não sei. A Ivana já comentou que não. Gilvana, gente, eu tô zoado hoje. Ivana. Teve uma hora aqui que eu lembrei Gilvana, mas não lembrava o seu nome. Meu Deus do céu, que vergonha. A Gilvana falou que não, então vou acreditar que não. Mas será que a gente não tem um déficit de atenção, de forma geral, com os nossos erros? Será que a gente não tem um déficit de atenção com os nossos enganos, com os nossos escorregos? E como é que é a avaliação do erro do outro? Como é o julgamento da atitude do outro? A gente precisa pensar a respeito. Essa relação entre orgulho e humildade, perguntei lá atrás e pontuei novamente, ela é muito intrínseca, porque eles são verdadeiramente opostos. À medida que a gente começa a se exercitar um pouco mais por construir em nós mesmos esse pavimento na busca por ser mais humilde, na verdade não. Estou sendo muito bondoso. Para chegar à humildade, a gente tem que trabalhar por ser menos orgulhoso. Não existe esse mais ou menos para as virtudes. Ou a gente é, ou a gente não é. Porque senão eu vou dizer que eu sou mais ou menos caridoso, mais ou menos humilde, eu amo mais ou menos. Não, as virtudes, elas não têm o mais ou menos. Agora, para a nossa compreensão, existem momentos que a gente consegue ali atacar um pouco mais do que no outro. E aí, como a gente é imperfeito, ainda, e aí eu vou falar de mim novamente, ainda existe muito mais em mim, existe em mim o orgulho. À medida que eu começo a olhar mais para mim, observar mais, me entender melhor no mundo em que estou, entender a justiça de Deus e entender, dentre as leis de Deus, a lei de igualdade, a lei de sociedade, eu vou entendendo que eu sou um entre um enilhão e começar a refletir que somos todos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, né? E aí alguns podem chamar de Deus,
no livro dos Espíritos é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para aqueles que não acreditam na divindade, não estão alinhados à ideia religiosa, dá para bater um papo. Você acredita numa força geradora do universo? É possível? Existe espírito desencarnado que se manifesta em casa espírita que não acreditava em nada. E ele precisa se manifestar numa casa espírita, conversar com um dirigente que está encarnado, para, com muito jeito, se for permitido a ele, e naquele contato, se não numa próxima conversa, perceber que ele já não possui mais um corpo físico, mas que ele continua vivo. E ali começa a borbulhar, eu imagino, diversas outras reflexões. E meu pai gosta de conversar com esses companheiros e fazer essa análise. Bom, você não acredita em Deus, mas você acredita em algo acima da gente? Uma força geradora, sabe? O meu tio gosta muito de usar a expressão o arquiteto do universo, né? Mas compreender que existe uma força suprema, uma inteligência capaz de criar tudo que existe, que o ser humano é incapaz de criar, a gente começa a marcar ali, ou marcar um pontinho na nossa cartelinha de trabalho em prol de reduzir em mim o meu orgulho e buscar um dia ser o humilde que terá as portas do reino dos céus abertas. Sabe? É como esse copo d'água aqui, copo bonito, por sinal, estou segurando com as duas mãos, porque ele é pesado, é bonitão, e Deus me ajude a não fazer vergonha e deixar um copão desse bonito cair no chão. Mas, e com uma água muito transparente, dentro de todos os critérios do que deve ser uma água potável, né? Ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem gosto. Eu estou seco por ela, daqui a pouco eu vou saboreá-la, mas vou usar agora a analogia. Ela está aqui transparente, limpinha. Vamos imaginar que essa água não estivesse limpa, não estivesse transparente, translúcida, que ela fosse uma água suja, uma água escura. Mas para os que entendem um pouquinho de cozinha, de lavar uma louça, sem óleo, sem uma gordura. É só uma tinta, né? De que forma eu conseguiria transformar esta água, o recipiente contido, o conteúdo contido neste recipiente lindão, numa água mais limpa novamente? Como é que eu consigo fazer esse trabalho? E eu não sou mágico. Não existe ilusionismo. Colocando mais água limpa. Vocês já perceberam que aquele copo com água suja, vamos lá, um resíduo de café, um mate, um chá mais escuro, chá preto, você vai colocando aquela água mais limpa, assim ela vai. O que acontece com o copo? Ele tem um limite, ele transborda, né? E aí começa a transbordar aquela água suja, aquela água escura, e com a constância da água limpa, em dado momento você observa e novamente o copo d'água, o recipiente, ele volta a ter novamente o quê? Água limpa, translúcida, sem cheiro. É claro, gente, não vão enrolar, não é assim que se lava a louça em casa. Tá? Por favor, esponja, detergente. Mas vocês estão entendendo a relação entre essa troca da água, porque o recipiente é o mesmo, mas essa troca de substância, e eu acho que é essa relação entre orgulho e humildade. Por isso o orgulho vem antes da humildade, porque a humildade é a virtude e o orgulho é o defeito. E como a gente não evolui, eu não posso ser humilde em algum momento da minha existência me tornar orgulhoso. Isso é impossível. E para aqueles que dizem, eu conheço gente, era legalzão. Isabel, quando eu conheci Isabel era um amor de pessoa, era gente boa. Gente, ela já tá me olhando, vou usar outro exemplo, porque ela já me olhou torto, gente, vou falar de outra pessoa. Mas Isabel é um amor de pessoa, gente boníssima, tranquila. Isabel, não pego Isabel num mau dia, ela é a Isabel. E aí eu fico chocado, horrorizado, no absurdo. Isabel mudou. Isabel não era assim. Aconteceu alguma coisa? Isso é impossível, gente. Isso é coisa de novela, isso é coisa de cinema. É porque a Isabel sempre foi desse jeito. Mas a Isabel, de repente, ela está exercitando nela, o melhor que ela pode, ser o mais simpática possível. Mas quando alguém pisa no nosso calo, pisa no nosso pé, sabe? A gente explode. Eu estou dizendo que é legal, eu estou dizendo que é certo, estou dizendo que a gente está no nosso direito de explodir? Sei lá, acho que até sim, né? Afinal de... Grande, Ivan. Boa noite, meu irmão. Até porque a gente tem direito a fazer escolhas. A gente tem o livre-arbítrio, não é verdade? Eu tenho total direito
de fazer mais escolhas. Nossa, João, você está dizendo na casa espírita que a gente tem direito de falar, fazer uma... Na hora que eu falo um negócio de Gilvan entra, é brincadeira, né? Porra, agora não me chama nunca mais, corta o João da lista. Mas eu já vou me corrigir. Não corrigir não, eu vou complementar. Como o livre-arbítrio está dentro da lei de liberdade, a lei divina, existe a outra lei que é sistemática, né? A lei de Deus é perfeita. Primeiro eu tenho o direito, eu tenho a liberdade de fazer as escolhas. Mas depois, automaticamente, entra o dispositivo de segurança, que é a lei de causa e efeito. Ou ação e reação. E que para toda ação há uma reação ou consequência. Para toda escolha há uma consequência. Então eu tenho o direito de fazer mais escolhas. Mas eu tenho a responsabilidade, a obrigação e o dever. Nossa, tudo sinônimo, né? Mas a gente fala para reforçar mesmo. De assumir a minha responsabilidade diante das escolhas feitas. As consequências das minhas escolhas. E quando eu penso que eu sou um ser imortal, que já vivi diversas outras experiências, e viverei muitas mais, eu fiz diversas outras escolhas. E ciente de que eu sou um ser que estou hoje vivenciando a minha melhor versão, a minha versão antiga fazia mais escolhas, ou mais escolhas, do que talvez eu faça hoje. Pelo menos algumas daquelas escolhas talvez eu não faça hoje. Mas ainda farei muitas outras. Mas a conta chega. E a gente não lida bem com essa situação, a gente não se coloca no papel do humilde, porque a gente não entende isso. Nós não somos a última bolacha do pacote. Eu não sou aquele cara maravilhoso e ótimo que eu acho que eu sou. Eu ainda não completei a minha cartelinha, assim, não cheguei ao máximo. Para exigir que Deus me faça feliz, para exigir que a vida seja mais fácil, para exigir as benesses da vida pura e simples material. Eu não reflito que se o meu foco, apesar de espírito, apesar de espírita, apesar de acreditar na imortalidade da alma e defender a ideia da reencarnação, esquecer que o trabalho, o carro, a casa, a roupa, a posição social, o saldo negativo, no caso, o saldo negativo na conta, eles perdem toda a referência. Depois que eu perco esse corpo, eu me engano e eu me aborreço, eu perco o foco, eu escorrego, eu tropeço. Eu chego a dizer que desacredito. Porque a gente esquece, né? Que somos todos filhos do mesmo Pai, fomos criados todos simples e ignorantes, mas que graças à herança divina a gente reencarna sucessivas vezes para se desenvolver. E que cada um de nós, isso pode doer às vezes aos ouvidos daqueles que estão com aquela dor assim, realmente no peito, diante de uma grande dificuldade. Mas assim, gente, eu estou falando de uma forma geral, à luz da doutrina espírita, é um processo natural que nós, espíritos de mundo de provas e expiações, precisamos passar. As dificuldades precisam ser vividas, vivenciadas, sorvidas, trabalhadas, para que a gente vença essa dificuldade. E vencer essas dificuldades é ganhar na loto, é ter a conta recheada, Não, porque tudo isso vai perder referência. Aqueles companheiros que se comunicam às vezes nas reuniões mediúnicas vivenciaram diversas experiências, tiveram suas conquistas materiais, mas retornaram ao mundo material e não levaram nada consigo. Essa ideia, essa dualidade entre orgulho e humildade está muito atrelada a esse meu entendimento. Qual o meu papel? Por que eu existo? O que eu tenho que fazer? Eu devo ser um ser aqui que veio complementar, colaborar com o ambiente. Eu não estou aqui para ser servido. Eu não estou aqui para ter vantagens diante dos outros. Eu não estou aqui para entrar no metrô e esperar que aquela muvuca de gente às 18 horas numa estação no centro do Rio, ela abra como o mar vermelho e me deixe atravessar, sei lá, de preferência alguém já ceda o lugar para mim. Na verdade, gente, se isso todo fosse possível, eu não queria nem andar de metrô. Aí eu já começo, devido ao meu orgulho e minha vaidade, me equivocar, porque eu já começo a pensar, bom, se isso pudesse ser facilitado para mim, eu não ia querer trabalhar no centro. Aí daqui a pouco eu já começo a pensar, não, gente, mas se as coisas pudessem ser mais fáceis, e como eu sou o tal, por que eu ia precisar trabalhar?
Sabe, aí quando você vai vendo, você vai se desconstruindo e percebendo que se você virou, sei lá, um grão de feijão. E nós fomos criados, gente, para evoluir. Nós fomos criados para nos desenvolver. Não é nos exaltar, como lições anteriores dentro desse capítulo fala, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Não, gente. É trabalhar em mim o entendimento de que eu tenho muito a melhorar, que eu tenho muito a caminhar, que eu preciso cuidar da minha própria evolução, que não existe nada de diferente entre mim e quem está passando por uma determinada dificuldade. Ele faz alusão e no final das contas, quando a gente para aqui na frente, a gente começa a conversar e eu fugi totalmente da minha proposta. Mas estou dentro do assunto. Mas lembrando de um ponto que fala ali sobre essa questão da relação, né, do que se acha melhor do que o outro, fala-se assim, você pode até, tem um momento que Lacordaire fala isso, você pode até dar alimento a quem tem fome, mas muitas das vezes você não aperta a mão desse indivíduo porque ele está numa condição que você acha que é menos favorável ou numa situação menos digna, como se ele fosse indigno e você digno de alguma coisa, mas a gente esquece que no mundo material que a gente vive, no mundo de provas e expiações, o status de encarnado, ele muda de uma hora para outra e não precisa ser numa próxima encarnação, tá? Porque a gente vive num mundo em que existe desemprego, em que as empresas quebram, em que as pessoas vão à falência, em que a gente perde dinheiro, em que tem gente que perde casa, e que se você não perder o recurso, tem dinheiro na conta, vem uma enchente e leva a tua casa embora. E com tudo lá dentro, inclusive seus familiares, quando você não desencarna. E aí no mundo espiritual, naquela correria, naquele desequilíbrio, de que valeu aquele foco que eu dava para determinadas coisas? O que eu conquistei em relação? O que eu formei em relacionamento? Qual foi a educação que dei para os meus filhos? Quais são as lembranças que aqueles que ficam terão de mim? Quais são as responsabilidades ou as culpas? Porque a gente, no final das contas, na situação que a gente está, a gente não pensa que tem responsabilidade, a gente fica com culpa. Quando a dor vem, a gente se sente culpado. E não é o ideal, é papo para uma outra conversa no mundo espiritual. Reflitamos sobre isso. Desculpem pela salada de fruta que foi essa conversa, mas é sempre bacana fazer essa análise com vocês. Porque eu acho que eu não tenho TDAH. Mas adoro esses papos para poder fazer análise. Eu não tenho dinheiro para pagar o terapeuta, eu venho aqui e faço análise. Mas reflitamos sobre isso. Que escolhas estamos fazendo? Como é que está? Como é que está a cor da água? Como é que está a substância que eu sou? Reflitamos sobre, analisemos, e aí sim, gente, pegue o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, lição 11 e 12, e debrucem sobre o que fala. Eu tinha marcado aqui, tem mensagem de Lacordaire para diversos contextos. Tem para a mãe em dificuldade com seus filhos, para a jovem perdida diante dos enganos da vida, e vale para a jovem e para o jovem, dos homens injustiçados, dos criminosos, dos ricos, materialmente falando. Tem reflexão para todo mundo. E cada um de nós reflitamos se a gente não se enquadra em alguma dessas características. Lembrando, sim, claro, que ali é um apontamento genérico, né? Mas que ele fala para os seres de mundo de provas e expiações. E que hoje, talvez não, né? Na realidade, se pobre sou, é economicamente falando. Preciso trabalhar por ser o pobre de espírito, porque o pobre de espírito, lá atrás eu estava falando, é humilde. É aquele que não se sente mais do que é. É aquele, como numa outra lição mencionada ali no próprio capítulo, fala sobre, dentro do que aquele que se eleva será rebaixado, o cara na festa, nas bodas. Consegue imaginar? Vocês chegaram aqui no templo, aí tinha um lugar, estava meio vazio, né? Vamos dizer que casamento, uma festa. Cheguei agora aqui, primeira vez, sento, a mesa aqui. Imagina o anfitrião, o dono da casa, fala assim, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo. Você é parente da noiva ou parente do noivo? Ah, não, eu sou do noivo. Então, por favor, queira se retirar, que isso aqui é um batizado. Fora a piada, a mensagem diz, imagina, você chega no ambiente e alguém fala assim, desculpe,
Mas você não pode sentar aqui, não. Esse lugar está destinado para outras pessoas. Senta lá atrás. Com que cara a gente fica? Com que cara a gente fica? E quando é o inverso? Quando a gente chega, ciente do nosso lugar, e senta no lugar sem chamar atenção, mas que de repente a gente está na mente, no coração do dono da festa. E esse dono, gente, a analogia diz, é o mestre, né? Ou o pai. E ele fala assim, você que está aí no fundão, vem para cá. Apesar da camisa do Vasco, vem para cá. Vem para cá, minha irmã. Sente aqui, será um prazer tê-la conosco. Imagina o prazer, a satisfação, com cuidado para não desenvolver a vaidade, o orgulho e botar tudo. Mas é isso que a gente precisa trabalhar, gente. Fora as brincadeiras, mas me desculpem aí. E agradeço a vocês pela oportunidade. Muita paz. Obrigada, nós é que agradecemos, meu irmão, tá? O estudo dessa noite. E para os nossos irmãos internautas, né, não esqueçam do like e de compartilhar para que outras pessoas possam, né, se beneficiar desse estudo da noite.